Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da Universidade Católica de Brasília, iniciamos neste momento a solenidade de lançamento do Dicionário de Cultura da Paz. Saudamos as autoridades aqui presentes, presidente do Conselho de Administração da UBEC, Sua Reverência, o Padre José Romualdo de Gasperi, magnífico reitor da Universidade Católica de Brasília, professor Dr. Ricardo Pereira Calegari, nosso pró-reitor de administração, professor mestre Edson Cortez Souza, nossa pró-reitora acadêmica, professora Adriana Pelizari, e representante das unidades de missão do Grupo BEC, Sua Reverência, o Padre Fábio Henrique de Souto. Saudamos as demais autoridades aqui presentes, pedimos a todos que coloquem seus aparelhos telefônicos no modo silencioso. Para compor a mesa desta solenidade, tenho a honra de convidar, neste momento, o professor Dr. Luiz Síveres, o professor Dr. Marcos Aurélio Fernandes, e a professora mestre Jussara Seidel. Para dar as boas-vindas e fazer a abertura de solenidade, convidamos Sua Reverência, o Padre José Romualdo de Gasperi, presidente do Conselho de Administração da UBEC. Padre. Muito boa tarde para todos e todas. E mil perdões pela informalidade, porque eu estou metade útil. Se eu for vestir uma camisa dessa, eu demoro até amanhã cedo para botar tudinho. Então, eu fico feliz de estar aqui, muito honrado, inclusive, de estar aqui nessa tarde, muito extraordinariamente feliz e, especialmente, agradecido a Luiz e a Paulo Nodari, que foram os coordenadores dessa obra magnífica que se chama O Dicionário da Cultura da Paz. 200 verbetes, 200 pessoas coordenadas generosamente por vocês e, inclusive, os 200 generosamente contribuindo para esse dicionário. Tenho comigo que ele será uma referência para a cultura da paz. Ele será um livro de cabeceira para muita gente, inclusive. Os romanos diziam, si vis pacem para bellum. Se você quer a paz, prepara-te com a guerra, isto é, arme-se. Não é o nosso caso. Nós somos daqueles que buscamos a paz como origem evangélica. Bem-aventurados construtores da paz, porque eles ganharão o reino dos céus. Eles terão o reino dos céus. Quando Jesus ressuscitado chega e vai se encontrar com os discípulos dele, ele diz, a paz esteja com vocês. Shalom. Essa palavra no hebraico é muito mais do que essa, vamos dizer, essa tranquilidade. É muito mais do que isso. Significa buscar sempre o positivo, significa sempre estar aberto para não fazer da concorrência alguma coisa violenta, fugir da violência, significa serenidade interior, significa visão clara das coisas para poder também desenvolver tudo de acordo com um ritmo gostoso, bonito. Então, quando nós falamos de paz, é um discurso que deve estar presente dentro dessa universidade, em todos os lugares. Desde um PPI
projeto pedagógico, PPT, os projetos pedagógicos dos cursos, tem que estar esse discurso lá dentro, posto de forma bastante clara. A universidade inteirinho, na universidade inteirinho, esse discurso é um grito próprio da universidade, a cultura da paz. Tem que estar na boca de cada um dos nossos colaboradores, sejam eles os docentes, sejam eles os gestores, os colaboradores técnicos administrativos e de setores gerais. É um discurso que tem que estar na boca de todos nós. Mas mais do que na boca, tem que vir do fundo do coração. O coração tem que brigar pela paz. Bem-aventurada esta universidade, se ela conseguir fazer com que esse discurso esteja presente dentro dela e ela seja também uma proclamadora da mesma paz no seu entorno. Tantos lugares precisam dessa palavrinha paz. Vamos lá para o Supremo. Vamos para o nosso executivo. Vamos para o nosso legislativo. O quanto esse discurso devia estar presente lá dentro. Essa universidade tem essa missão, porque decorre da sua missão a busca e a construção da paz. E a pastoralidade está aqui exatamente para ser uma gestora também desse conceito que é profundo e que é, eu diria assim, fundamental. A busca e a construção da paz. Bem-aventurada essa universidade, porque ela fará com que dentro dela exista o reino e ela também proclame o reino para fora dela. Luiz, parabéns. Nodari, parabéns ausentes. Queria felicitar todos os 200 colaboradores que estão presentes dentro dessa obra. E que essa obra seja uma verdadeira referência. Obrigado. Muito obrigada, Padre Romualdo, pelas brilhantes palavras. Passaremos agora a palavra para o reverendo professor doutor Padre Geraldo Calimã, coordenador da Cátedra Unesco da Juventude, Educação e Sociedade e professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da UCB. Uma boa tarde a todos. A pergunta que talvez cada um de nós se faz é por que será? O que terá a ver a cátedra, né, com esse projeto tão bonito, né, do Dicionário de Cultura de Paz? Certamente não pelos recursos econômicos, financeiros, porque a cátedra não tem dinheiro, mas certamente pelos recursos humanos. Nós temos uma equipe de 20 pesquisadores que compõem a equipe nacional e internacional dessa cátedra, e quando a gente precisa de alguém que fale em determinado assunto, a gente chama esse povo. Luiz Silveres, ele é um desses pesquisadores associados à cátedra. O professor Paulo César Nodari, que está lá nos vendo, no tempo em que ele estava lá na Universidade de Passo Fundo, que é nossa parceira também. Então, ele compunha e continua compondo a equipe de pesquisadores associados à nossa cátedra.
Então, eles dois estão e pertencem à cátedra. Dentro da terceira página desse livro tem lá também um selo, que é o logotipo da Cátedra Unesco. Eu estive com a Marlova Noleto, que é a representante da Unesco no Brasil, falei com ela, falei com o Fábio, que é outro representante da área de Ciências Humanas e Sociais da Unesco aqui em Brasília. Eles acolheram com muita... apreciaram com muita grandeza esse livro que foi escrito organizado por eles. Né? Por quê? Lá no início da Constituição da Unesco tem uma frase muito importante. Uma vez que as guerras se iniciam na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídas as defesas da paz. Então, esses dois volumes estão muito dentro desse objetivo, né, da Unesco no mundo inteiro, e que nós, por sermos, né, uma cátedra Unesco, também temos como objetivo, porque nasceu daqueles observatórios de violências nas escolas, a partir de 2002 até 2007, essa nossa cátedra, se desenvolveu através de uma rede desses observatórios, que alguns deles ainda conosco hoje, com o nome de Observatório de Difusão da Paz. Então, são redes que estão até hoje. Nós temos cerca de 25 instituições nacionais e internacionais, a maioria universidades, associadas à nossa cátedra. Pois bem, eu acredito que é um momento muito importante para nós, né, ter a possibilidade de lançar um livro como esse. Fruto, então, né, do capital intelectual e humano. Estamos aí, os colaboradores, eu também com vós, e outros escreveram no Brasil inteiro, pessoas entre os mais gabaritados, depois eles vão explicar melhor do que eu. Então, é um momento interessante. E eu queria aproveitar o momento também para poder passar um pequeno filmezinho de 3 minutos, que foi feito para os 10 anos da cátedra. Nós já estamos com 13 anos na nossa cátedra. Terminamos essa semana um processo muito difícil de relatórios, entregamos para Paris para renovarmos essa cátedra por mais 4 anos, 2022, 2023, 2024 e 2025, para que ela continue produzindo. Nós temos uma parceria sendo construída, por exemplo, com a Università degli Studi Roma III, que é equivalente a uma federal italiana, onde eles estão traduzindo os livros para serem publicados aqui no Brasil através, e financiados por eles, mas através da cátedra. Nós temos uma parceria com uma universidade portuguesa, que já produziu este ano 2 livros na Unesp, Universidade de lá de São Paulo, né? E é uma editora da Unesp, eles chamam. E são 2 livros também com o selo da nossa cátedra, e eles querem produzir mais 8 livros, né, dentro de alguns anos, né? Então, tem perspectivas boas, e a gente busca e sai correndo, não atrás do dinheiro, mas atrás de parceiros, que atrás de parceiro vem também esse desejo de produzir com o selo Unesco, Cátedra Unesco, Unitwin e a Universidade Católica. A gente sempre agradece o Padre Romualdo, porque ele foi quem inaugurou, em 2008, né, essa nossa cátedra. Vamos, então, passar rapidamente este filmezinho.
Presente em mais de 190 países, a Unesco foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações. É a agência das Nações Unidas que atua em diferentes áreas como educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura, comunicação e informação. E desde 1964 está presente no Brasil, contribuindo com uma educação de qualidade para todos e promovendo o desenvolvimento humano e social. Para ampliar sua atuação no Brasil e no mundo, a Unesco criou o Programa de Cátedras. Mas o que é uma cátedra? Cátedra é um conceito utilizado nas universidades para definir um núcleo de estudos voltados para um tema específico. No caso de uma cátedra Unesco, é um programa que promove a cooperação e partilha interuniversitária internacional, a fim de reforçar as capacidades institucionais através da socialização do conhecimento e do trabalho de forma colaborativa. O programa foi lançado em 1992 em parceria com o Unitwin, oferecendo intercâmbio e fortalecendo o ensino no mundo todo. Hoje, no Brasil, existem 21 cátedras Unesco, e uma delas está localizada bem aqui, na Universidade Católica de Brasília. A Cátedra Unesco CB está sob a coordenação de um professor, designado como catedrático pelo reitor da universidade. A cátedra é confiada ao reitor, o qual tem a função de guardião e autoridade representativa da universidade diante da Unesco. Nossa cátedra é focada nos temas juventude, educação e sociedade. Uma rede de pesquisadores e parceiros locais, nacionais e internacionais que investigam sobre juventudes, violência escolar, educação social, direitos humanos, inclusão social e redes sociais. A cátedra foi criada em 2007 pela UCB, reconhecida e inaugurada pela Unesco em 2008, há 10 anos. Coopera com os temas desenvolvidos pela Unesco em nível local e internacional, contribuindo com o desenvolvimento da educação por meio da pesquisa, do ensino e da extensão. Um projeto que reconhece os pesquisadores e os jovens como protagonistas capazes de transformar a sua realidade. Todas essas ações também visam atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é uma agenda proposta pela ONU para serem atingidas até 2030. No caso da Cátedra Unesco sediada na UCB, as ações sintonizadas com os ODS assim se identificam mediante o fortalecimento das instituições educacionais, a melhoria da qualidade da educação, o aprimoramento da educação e inclusão na infância, a difusão da aprendizagem ao longo da vida e a difusão de culturas de paz. Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade da UCB, há 10 anos desenvolvendo pesquisas voltadas à educação das juventudes em favor das culturas de paz. Assistiremos agora ao vídeo do professor Dr. Renato de Oliveira Brito, representando o programa de pós-graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Brasília. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente se faz presente no dia de hoje, no lançamento dessa importante publicação, o Dicionário de Cultura de Paz. Na esteira das comemorações de mais um ano da Universidade Católica de Brasília, na semana que comemoramos o Dia da Educação, e assim como o 16 de maio se aproxima para celebrarmos o Dia Internacional da Convivência da Paz, aqui estamos para lançar um dicionário de cultura de paz. Trata-se de uma publicação de extrema relevância para os dias atuais e nos faz refletir o quanto a educação e a cultura são verdadeiras alavancas para a construção da paz e entendimento entre os povos. O estabelecimento de uma cultura de paz nos faz refletir sobre o quanto é necessário aceitarmos as diferenças e termos a habilidade de ouvir, reconhecer, respeitar
e apreciar os outros. Não é somente nos apreciar, mas desenvolver o apreciar pelo outro. Assim, eu parabenizo aos autores e as instituições envolvidas, e eu não tenho dúvidas que o país ganhará muito com a contribuição que esta obra proporcionará aos que assim tiverem contato com ela. O meu muito obrigado e fiquem com Deus. Gostaria de passar a palavra agora aos organizadores do Dicionário de Cultura de Paz, o professor Dr. Luiz Síveres e o professor Dr. Paulo César Nodari. Primeiramente, assistiremos ao vídeo do professor Dr. Paulo César, que não pôde estar presente nessa solenidade. Eu e o professor Luiz Síveres temos a grata Primeiramente, fomos eu e o professor Luiz, depois muitas pessoas entraram conosco neste sonho, ingressaram neste projeto tão bonito. Eu gostaria, em primeiro lugar, em meu nome, em nome do professor Luiz, agradecer ao reitor da Universidade Católica de Brasília, o professor Dr. Ricardo Calegari, e também a grata satisfação de conhecer a professora doutora Adriana Pelissari, a pró-reitora acadêmica, e nomeando ao professor doutor Ricardo e a professora doutora Adriana, também lembrar do professor doutor Geraldo Kalimann, que por meio da cátedra nos aproximou neste trabalho de pesquisa e de escrita da cultura de paz. E eu gostaria também de agradecer à Universidade de Caxias do Sul pelo tempo em que nós pudemos trabalhar, pesquisar, discutir e escrever sobre a cultura de paz. E sonhamos este dicionário de cultura de paz em 2 volumes. E sonhamos com muitas outras pessoas. Inicialmente, nós havíamos sonhado um pouco menos, depois fomos mais ousados e sonhamos com mais verbetes e sonhamos com mais pessoas. Estes 2 volumes, com mais de 1.200 páginas, publicados pela CRV, uma editora de Curitiba, nós sonhamos muitos verbetes, 217. E com 230 pessoas envolvidas, de todas as partes do nosso país. Nós optamos por pessoas que vivem no Brasil para que facilitasse o nosso trabalho também. É claro que nós teríamos muitos outros pesquisadores e pesquisadoras pelo mundo afora, mas estas pessoas estão representadas pelo professor Leonel, que brilhantemente prefaciou este dicionário de cultura de paz. Nós queremos agradecer a todos, a todas, e queremos sonhar não apenas com estas pessoas envoltas, não apenas com tantas pessoas que nos auxiliaram. E aqui fica um agradecimento muito especial ao UBEC, na pessoa do professor Romualdo. Que nós possamos juntos sonhar com a cultura de paz, com a cultura do encontro, para que o nosso país e o mundo viva muito mais em sintonia consigo mesmos. E eu lembro aqui de uma proposição do texto kantiano sobre a ideia universal, de um ponto de vista cosmopolita, encontrando a sua essência enquanto seres racionais. Mas eu acrescentaria aqui a esta primeira proposição também a sensibilidade com tantos problemas, com tantos desafios e com tantos conflitos, na perspectiva de construirmos um mundo de paz, superando tantas situações de violência. E nós queremos também sonhar com as pessoas todas que se envolverão, seja na pesquisa, seja na leitura e seja no contato com tantas outras pessoas. E de modo muito simples, eu gostaria de convidar
para que todos nós possamos aos poucos, aprendendo, porque nós somos eternos aprendizes, aprendendo sempre mais a construirmos laços de encontro, de solidariedade, de justiça, de respeito, de dignidade e de muita paz. E quem sabe, se nós conseguirmos superar aqueles laços, aquelas relações de violência, em relações de superação dos conflitos, de muito diálogo e de encontro. E também em nível institucional, que nós possamos ter instituições cada vez mais alicerçadas na justiça e com um horizonte pacífico. Eu queria também, por fim, agradecer de modo muito carinhoso, muito fraterno, porque o professor Luiz Síveres sonhou junto. E nós juntos sonhamos. E sabemos que sonho que se sonha junto, ele corre o risco de se realizar. Nós realizamos aqui um pequeno sonho, que ele possa também alimentar outros sonhos e nós, em pequenas células, em pequenos artífices, nós todos artesãos e artesãs da cultura de paz, podermos construir um Brasil com o qual todos nós sonhamos. Um Brasil de dignidade, de respeito à diferença e também de muito diálogo e paz. E todos, eu gostaria de concluir agradecendo a todos e a todas, mas sonhando com aquela expressão tão bonita de São João, capítulo 10, versículo 10. Sonhando com este mundo no qual todos tenham vida e vida em abundância. Muito obrigado a todos e todas e que possamos construir um mundo de muita paz. Obrigado. Gostaria de passar a palavra agora para o professor Dr. Luiz Síveres. Dicionário de Cultura de Paz. No símbolo cultural e na melodia do salmo que proclama que a justiça e a paz se abraçarão, gostaria de saudar a cada um e cada uma com o abraço da paz. E neste abraço saudar o magnífico reitor da Universidade Católica de Brasília, Dr. Ricardo Calegari. E em nome dele cumprimentar toda a comunidade educativa da UCB. Abraçar como um gesto de gratidão o padre José Romualdo de Gasperi, presidente do Conselho Superior da UBEC, e na pessoa dele todas as unidades de missão do grupo. Saudar com um abraço de reconhecimento o coordenador da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, o professor Dr. Geraldo Calimã, e o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, professor Dr. Renato de Oliveira Brito, e na representação deles, expressar a minha consideração a todos os professores e estudantes que já fizeram parte, bem como aqueles que atualmente fazem parte do programa. Abraçar, como gesto de reconhecimento, os 230 autores que contribuíram com a colaboração de 217 verbetes de forma gratuita, aqui representados pelos professores Marco Aurélio Fernandes e Jussara Seidel. Mas o meu abraço pessoal e especial direciona-se ao professor Dr. Paulo César Nodari, com quem realizei essa aventura, e em nome dele queremos dedicar este dicionário a todos aqueles que desejam viver uma vida de paz e se empenham por construir
uma cultura de paz. O coração do ser humano, as instituições sociais e a energia cósmica anseiam, em sua essência, por uma cultura de paz. Apesar das circunstâncias históricas revelarem em distintos períodos a ausência ou a fragilidade da paz, essa é sempre proclamada como um projeto civilizatório decorrente do amor, da liberdade, da fraternidade e da justiça. Esse propósito foi entoado pelo salmista quando, ao soar da harpa, cantava: a verdade e o amor se encontrarão, e a justiça e a paz se abraçarão. E de maneira bastante profética, Isaías proclamava: então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Bem como cantada por uma multidão de anjos, louvando a Deus e desejando a paz na terra aos homens de boa vontade, porque nasceu Jesus Cristo, o príncipe da paz. Portanto, inspirados na sonoridade do salmista, no anúncio profético e na louvação angelical, a Igreja do Brasil, de forma ecumênica, está realizando neste ano a campanha da fraternidade com o tema Cristo é a nossa paz. Vinculado a essa campanha, é oportuno, no entanto, retomar a proposta do Papa Francisco ao propor na Fratelli Tutti uma arquitetura e um artesanato da paz. Isto é, a paz deveria ser uma dinâmica inerente a todas as organizações para desenhar uma arquitetura social de paz, mas, ao mesmo tempo, um elemento constitutivo de todo ser humano, configurando o artesanato da paz, que envolve a todos e a todas. Nessa arquitetura social encontra-se a Universidade Católica de Brasília, que, dentre tantas organizações sociais, constitui-se a Casa dos Saberes, um laboratório de experiências e um ambiente indissociável do ensino, pesquisa e extensão, para configurar-se assim num espaço de paz e promover pedagogicamente a pluralidade de valores e crenças, a multiplicidade de pensamentos e conhecimentos e a diversidade de pedagogias e tecnologias. Por isso, a partir dessa perspectiva, desejamos que a cultura de paz esteja permeada de um projeto humanitário integral do ser humano, um processo transversal dos conhecimentos e sabedorias e um dinamismo transcendental que se encontra com o mistério da vida. No artesanato da paz, por sua vez, reúnem-se todos aqueles que desejam modelar um projeto civilizatório que possa responder aos desafios do novo século, comprometendo-se com a formação de uma cultura de paz, de respeito às diversidades, de abertura ao novo, de inclusão e de encontro, na qual a paz seja a dinâmica que une a todos e todas em torno de um projeto de humanidade desejosa e ardorosa de percorrer este terceiro milênio alicerçada nos pilares do encontro, da fraternidade e da solidariedade. Porém, no decurso histórico do último século, convivemos com a percepção de uma paz armada, com a reflexão de uma paz perpétua, com a estética de uma paz perfeita, ou com a crença de uma paz eterna. Hoje, porém,
somos convidados a refletir e praticar a cultura de paz, e por isso a mesma precisa estar inserida na dinâmica pessoal e institucional, e diante desse desafio, conforme o Papa Francisco, precisamos sonhar juntos. Nesse sentido, esse dicionário foi um sonho inicial que eu e o Paulo tivemos há 1 ano e meio atrás, mas que foi sendo acolhido e ampliado pelos 230 articulistas do dicionário, organizado e formatado pela editora Serra e V de Curitiba, e agora disponibilizado, tendo em vista convidar a cada um e cada uma para sonharmos juntos com uma cultura de paz. No entanto, para que isso se torne realidade, invoco de forma orante a poesia de Pedro Casaldáliga, A Paz Inquieta. A paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que invade com o vento do espírito a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. A paz das armas rotas na derrota das armas. A paz do pão da fome de justiça. A paz da liberdade conquistada. A paz se faz nossa, sem cercas e sem fronteiras. Dá-nos tua paz, Senhor. Essa paz que soletra em Belém, agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Enfim, ao fazermos o lançamento do Dicionário de Cultura da Paz, invoquemos a paz, que é dom do Cristo ressuscitado e que se transforma num horizonte de esperança para cada um de nós e para toda a humanidade. Muito obrigado. Convido agora o professor Dr. Marcos Aurélio Fernandes e a professora Jussara Seidel para falarem sobre a cultura de paz. Gostaria de saudar, na pessoa do padre Romualdo de Gaspari, a todas as autoridades da UBEC, da Universidade Católica de Brasília, saudar a todos vocês aqui presentes e dizer que é muito bom estar aqui, nesta Casa do Saber, casa que também já me acolheu como docente por algum tempo, foram 3 anos trabalhando aqui, e hoje estou na Universidade de Brasília, mas continuo com um pertencimento a esta instituição e ao seu projeto. A minha saudação se estende também ao professor Síveres, ao professor Paulo Nodari, que organizaram esta obra que estamos lançando hoje, e à nossa colega Jussara. Tá bom? A minha saudação gostaria que fosse a saudação de um dos homens que mais marcou pela sua presença pacífica na história, Francisco de Assis. A saudação de paz e bem. Acho que mais do que nunca precisamos desta saúde, né? Saudação é sempre saúde, né? A saúde da paz
e do bem. E também recordo que neste ano, como o Papa Francisco nos convidou, celebramos 700 anos da morte de Dante Alighieri, um dos principais nomes da história do pensamento, da poesia, e que foi alguém que se empenhou muito pela justiça e pela paz nas condições de seu tempo. Bem, coube a mim uma modesta participação neste dicionário de cultura de paz, mas com uma palavra que, a meu ver, é fundamental, o verbete convivência. Eu pensei como é difícil pensar a convivência, né? E todos nós sabemos o que é conviver na medida em que estamos sempre convivendo uns com os outros. Mas sabemos até o momento em que nós interrogamos o que é conviver. Qual o sentido do conviver? Então, o desafio de pensar a convivência. E me lembro que a palavra pensar, na língua portuguesa, significava nos primórdios colocar penso. Penso era colocar a lã para poder fiar, né? Tecer. Tá? E colocar penso era também colocar um curativo sobre uma ferida, pensar uma ferida, no sentido de proteger uma ferida aberta, de modo que aquela ferida possa se cicatrizar, que o tecido da carne possa se reconstituir na sua saúde. Então, eu penso que esse exercício do pensar precisaria ser entendido como esse cuidado de proteger os tecidos das relações humanas, que continuamente é um tecido dilacerado pelo ódio, pela violência. Então, precisamos mais do que nunca pensar a convivência, não só no sentido de refletirmos sobre ela, mas, sobretudo, no sentido de cuidarmos que os tecidos das nossas relações possam se recompor e retomar a sua saúde. Neste sentido, como pensador, digamos, filósofo, eu parti de um ponto muito primordial, muito primigênio, digamos assim, que tudo aquilo que é, sempre é com outro, né? Sempre ser, o exercício de ser é um exercício de ser em comunhão, em comunidade com outros. Ninguém pode ser sozinho, né? Só podemos ser o que somos a partir do que recebemos dos outros. E esse dado tão primordial, muitas vezes nós nos esquecemos dele, né? Nós partimos do indivíduo como se o indivíduo fosse um átomo isolado e a partir do qual ele realiza suas convivências. Mas isso é uma abstração, porque o concreto é que nós somos sempre na medida em que somos com os outros. E este convívio com os outros, embora dilacerado, embora fraturado e muitas vezes em fraturas expostas, precisa sempre de novo ser resgatado, cuidado, porque a convivência humana, ela está sempre envolvida na errância e no mistério. Ela se dá entre esses dois âmbitos, o âmbito da errância e o âmbito do mistério. De modo que
o exercício da convivência, a meu ver, é sempre um contínuo desafio de libertação. Mas a libertação sempre só pode acontecer a partir da liberdade da verdade. Onde a verdade e sua liberdade não são abertas, ali também não acontece a convivência no sentido mais pleno e próprio da palavra. E minha reflexão nesta contribuição do verbete me levou a pensar a respeito da modernidade, a época em que nós, de certa maneira, ainda vivemos. O que aconteceu com a socialidade, com a convivência humana nesta época da modernidade? E uma palavra me vem à mente, a palavra funcionalização. As relações humanas perderam muito do seu caráter de pessoalidade e interioridade, as comunidades perderam força e a sociedade, no sentido de um todo funcional, ganhou força. Cada um passa a ser o que ele é com os outros a partir do que ele desempenha. O que vale é a eficiência, é a eficácia funcional uns para com os outros. É a sociedade do sistema. Porém, eu cheguei à conclusão de que hoje nós vivemos uma crise que não é a crise de um sistema, nem uma crise de algum sistema. É a crise dos próprios sistemas como tais. Ou seja, que nós precisamos caminhar para uma outra forma de todo, de realização do convívio humano, uma outra forma onde não seja simplesmente a funcionalidade, o desempenho a dar o tom, a ser o decisivo. Uma outra forma de totalidade marcada pela abertura, pelo amor e pela proteção da vida, pela busca da liberdade, da criatividade, da concriatividade. E, sobretudo, essa concriatividade entre o homem e a natureza, entre o homem e o cosmos, o homem, o céu e a terra. Por muito tempo, nós vivemos sonhando por um mundo sistemático, mas desprendido da terra, sem o cuidado devido de nossa pertença à terra. Sem essa concriatividade com a terra, tudo que o ser humano produz o leva para a errância. Uma última palavra que eu gostaria de trazer a partir dessa contribuição é essa necessidade que nós temos hoje de ethos, né? Falamos todos de uma crise ética, mas a crise ética não é somente uma crise de normas, uma crise de valores ou de princípios. A crise ética é uma crise por uma falta de ethos, isto é, por uma falta de morada, uma ausência de abrigo para o nosso ser e para o nosso viver. Me parece que o desafio que o tempo de hoje nos traz, em meio a tantas crises econômicas, éticas, sanitárias e tudo mais, é justamente nós transformarmos o nosso habitar sobre a terra numa morada, num abrigo, onde todos encontrem a sua dignidade, onde todos sejam respeitados por aquilo que eles são, e não por aquilo que eles fazem, têm, ou por aquilo que eles representam pelo seu poder e prestígio. É esta a minha contribuição. Obrigado. Boa tarde a cada um e a cada uma. Professor Ricardo, com alegria, lhe cumprimento e cumprimento a quem pôde estar aqui presente, né? Seria uma alegria, né, Silveres, ter essa sala com os 200
e mais 17 pessoas, não é isso? Mas me sinto muito honrada e emocionada de poder compor essa mesa e representar de alguma forma, não estaria à altura também de representar a todos, mas com essa alegria e carinho que eu tenho certeza que cada uma e cada um que escreveu o seu verbete para compor esse dicionário está também emocionado e feliz nesse momento. Por muitas vezes, né, o Nodari nos pressionou, mandava recado, e-mail, e para escrever assim. Que bom que teve essa pressão, né? E eu quero dizer que eu falo aqui, o meu lugar de fala é um lugar, de fato, muito emocionado. Dos 47 anos da universidade, 11 eu estive aqui como também professora e passei por muitos lugares. Iniciei na educação à distância exatamente com um tema relacionado ao nosso dicionário. A gente já fazia uma parceria com a universidade, graças à Cátedra Unesco de Juventude, na instituição que eu faço parte voluntariamente há mais de 21 anos, chamado Vida e Juventude. Essa instituição atua na defesa de direitos humanos. E, naquela ocasião, nós vínhamos aqui à universidade trabalhar num dos projetos de cidadania. E vínhamos voluntariamente dar os cursos aos sábados para lideranças das comunidades aqui ao redor, a partir de projetos que nós já mudamos muitas vezes os nomes, mas era um projeto de extensão também, que valorizava estas pessoas que atuam, são lideranças, pessoas às vezes que nem sabiam ler e escrever, mas que têm essa liderança na sua comunidade. Então, nós já atuávamos aqui dessa forma voluntária. Depois eu chego, então, na Católica para atuar na educação à distância, e naquele tempo tinha um curso muito interessante que nós iniciamos, está aqui também o professor Aurélio, que fez parte desse projeto, e era um projeto que nós formamos 5.000 policiais. Naquela ocasião, tanto eu quanto o meu esposo, que é o Daniel Seidel, nós coordenávamos 2 grandes projetos. Um projeto de relações humanas, uma das disciplinas, e o outro era de mediação de conflitos. Nós tínhamos 60 horas trabalhadas na educação à distância e 30 horas em oficina para os policiais do DF. Então, imaginem vocês o que já era isso, trabalhar literalmente com os policiais armados, fardados, aos sábados, de 2 às 18, das 14 às 18, em todas as salas dessa universidade, porque a cada semestre 1.200 entravam. E, ao final do projeto, muito bacana você receber feedbacks do tipo, ver também a humanidade desses e dessas policiais, que sofrem também como nós, e sofrem muitos dos preconceitos. O tema que eu atuei aqui no dicionário, que eu escrevi, que não o fiz só, eu já digo por quê, também é na letra C, e é um termo que a gente tem ouvido muito, comunicação não violenta, CNV. Então, naquele tempo, a gente já falava disso. Então, quando você entrava numa sala de laboratório de mediação de conflitos e te esperando, estava ali o policial tricotando, lendo uma outra, mas também de farda, e no primeiro encontro dizendo, o que nós íamos fazer aqui? Com todo o preconceito colocado, vai colocar a gente para abraçar a árvore. E, claro, a gente escuta isso, quem é da pedagogia, da psicologia, quem gosta de fazer as suas vivências, quem é do psicodrama, enfim. E foi um projeto muito lindo, muito lindo. Então, até hoje, a gente encontra também na rua policiais que param, que nos encontram, reconhecem esse projeto, que também deu origem a vários outros no próprio DF, como também do policiamento comunitário, justiça restaurativa, não violência contra as mulheres, muitos projetos em que também a gente continua atuando e ajudando. Então, dos elementos significativos para mim. Depois, então, a gente continua com esse próprio projeto aqui, nas aberturas das atividades com os estudantes e professores, em que a gente oferecia oficinas também de comunicação não violenta e de mediação de conflitos. Nós tivemos a oportunidade em contribuir num projeto de extensão na expansão de Samambaia, onde eu também moro, só que é na 212, num dos colégios, na 427, em que nós trabalhamos lá um ano inteirinho
um projeto de formação de territórios e culturas de paz. Então, é um projeto que muito nos emociona para que a gente possa perceber que não é algo isolado, não é algo que para a gente fazer cultura de paz e nem comunicação não violenta como uma técnica. Ela tem que passar a fazer parte da nossa vida, é da nossa existência, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente atua e daquilo que a gente faz. É algo simples, fácil, de forma alguma. É desafiador. Desafiador você atuar, falar sobre comunicação não violenta, falar sobre direitos humanos, sobre cultura de paz, e as pessoas têm uma ideia de que você vai passar a ser sempre bonzinho, bonzinha, que você vai, como dizem em Minas Gerais, ser besta. Eu sou mineira, eu posso dizer, né? Deixa de ser besta, bobo. Não é assim. Ao contrário, a gente passa a ser mais firme, mas é uma firmeza no amor. A gente passa a saber como falar, porque as questões dos conflitos não está no que a gente fala, está no como a gente fala. Então, aquilo do conteúdo pode estar correto, a gente concorda, mas a gente não concorda com a forma que foi falado ou que a gente foi tratado. E, nesse contexto, eu venho aqui também representando um outro grupo, depois do meu tempo aqui na universidade. Nós também construímos juntos uma empresa que se chama Estudo Consultoria, e fazem parte vários educadores que também já passaram por aqui. Alguns deles ainda estão, como o professor José Ivaldo, a professora Vanildes, e outros já estiveram, como o professor Vicente Sérgio, a professora Maria de Lourdes. E nós, então, todos nós temos um dos capítulos também, um verbete escrito com muita alegria. O meu esposo, Daniel Seidel, também fez um deles escrito que foi muito interessante, e o tema é resistência. E a gente pensa, o que um tema como resistência tem a ver com cultura de paz? Vai lá, comunicação não violenta, a gente entende, outros, né, como convivência, mas resistência. Então, eu digo, vale muito a pena ter este dicionário de cultura de paz, porque é grato, é muito legal ver as escritas e a criatividade para tantas palavras que possam tentar representar o que é cultura de paz, né? E eu quero aqui também dizer, a partir da poesia do nosso Papa Francisco, que é também um poeta, ele fala para a gente que a palavra cultura indica algo que penetrou no povo, nas suas convicções mais profundas e no seu estilo de vida. Quando falamos de uma cultura no povo, trata-se de algo mais que uma ideia ou uma abstração. Inclui as aspirações, os entusiasmos e, em última análise, um modo de viver. Um modo que caracteriza aquele grupo humano. E ele segue dizendo aqui de cultura do encontro. Então, eu desejo muito que essas palavras do Papa Francisco, dizendo para a gente também que não é algo simples, a gente não vai dar conta da noite para o dia, mas a gente pode aqui perceber, inclusive nas minhas palavras, que a gente não começou ontem. A nossa história não começou ontem nessa trajetória da cultura de paz, nessa trajetória do diálogo, do encaminhamento, das resistências, da comunicação não violenta, da convivência. Então, eu acredito sim que é possível a gente construir a cultura de paz, porque as violências, elas foram aprendidas, não nasceu conosco. E se a gente aprendeu a ser violento, a gente dá conta de aprender a trabalhar a paz e a cultura de paz. Então, isso é algo muito importante que a gente possa pensar que, em primeiro lugar, tem que estar aqui na gente. A gente tem que acreditar nisso. Com muita emoção, ontem eu divulguei para as famílias, porque o grupo de WhatsApp serviu para muita discórdia nos últimos tempos, mas serve também para a gente divulgar rápido as informações. Então, eu divulguei com muito orgulho, nos grupos vários das famílias que a gente tem, dizendo, olha, amanhã vai ter o lançamento, olha aí que bacana, eu e Daniel temos aí um artigo, olha aí. E foi muito interessante, porque, para além das discussões e piadinhas que sempre vêm, eu criei uma possibilidade de falar sobre a paz. Isso, para mim, foi muito interessante.
Então, as várias tias, os tios, os primos, olha que bacana, dá parabéns, eu vou ler. E quem já leu, já colocou ali uma frasezinha, e eu achei como isso foi bom para mim, para, inclusive, resgatar essa situação dos nossos grupos, né? Porque aquilo que tem de tecnologia importante, eu sou, de fato, eu gosto disso, me aliei à educação à distância, valorizo, mas a gente sabe também o quanto ela pode ser um motivo de mais exclusão. Nós estamos, nesses 2 anos, quase 2 anos, continuamos a atuar com direitos humanos a partir dos meios tecnológicos que estão disponíveis. A gente não parou. Nós estamos agora em vias de iniciar, na próxima segunda, uma segunda edição de um curso chamado de autoproteção para lideranças e comunidades ameaçadas. Nós tivemos uma primeira edição no ano passado, desde março a agosto, isso pelo Vida e Juventude. Iniciaremos agora a próxima, começando segunda até agosto. E o que nós percebemos? Hoje nós temos 250 inscritos para esse curso, que é um curso gratuito também, e que a gente trata, como também no verbete, a partir daqueles e daquelas que acreditam no mundo diferente, no mundo possível, no mundo de cultura de paz. Todos os professores que atuam conosco atuam de forma voluntária. Doutores em direitos humanos que vêm para somar, acreditando que as pessoas precisam saber, sim, se autoproteger, mas, para isso, elas precisam conhecer. Elas também precisam conviver. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu superar essa questão da exclusão, que é de lá na Amazônia, todos e todas poderem ter acesso à internet. Eu ainda tenho quem está... Aqui nós vivemos isso também, quando atuávamos aqui na educação à distância. Então, nós estamos ainda com muitos desafios, de pessoas que precisam viajar para ir até a cidade, porque está na aldeia, enfim. Mas eu quero dizer que a gente acredita. Parabéns, Síveras. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter participado dessa obra, que muito, muito, muito me alegra. E termino dizendo, quero colocar também a homenagem a essas mais de 400 mil pessoas que perderam suas vidas, por motivo que todos nós estamos aqui em distanciamento e usando máscara. Então, nesse contexto, que a gente possa mandar as nossas energias, que a gente acredita em cultura de paz, para cada uma dessas famílias. Tem famílias que perderam mais de 6 pessoas, 7 numa única semana. Então, isso é algo que pode e deve nos indignar, colocar em nossas orações, não só pedindo para que não seja conosco, mas que a gente possa fazer disso também um motivo de lutarmos por essa cultura da paz. Se nós estamos aqui com esse verbete, com esse dicionário, com mais de 200 pessoas envolvidas, 230, é porque isso é possível. Então, muito obrigada, gratidão enorme a cada um e cada uma que participamos e também a cada um e cada uma que vai poder levar mais para frente. Obrigada, Síveras, viu? Gostaria de convidar agora para receber os exemplares autografados do Dicionário de Cultura e Paz, o magnífico reitor, o professor Dr. Ricardo Pereira Calegari. Ele vai em seguida? Ah, então. Deixa aqui já para você. Obrigado, meu cara. Eu que agradeço. Obrigado, viu, professor? Não dá nem para cumprimentar direito. Vai passar, né? Sinta-se abraçado. Convido agora o representante da UBEC, Sua Reverência, o Padre José Romualdo.
O representante das unidades de missão, Sua Reverência, o Padre Fábio Henrique de Souto. E a representante da biblioteca da UCB, Sara Mesquita Ribeiro. Gostaria de passar a palavra agora ao magnífico reitor da Universidade Católica de Brasília, professor Dr. Ricardo Pereira Calegari, que fará o encerramento desta solenidade. Muito bem, obrigado a todos pela presença, física ou via remota, né? A gente está se acostumando com isso, né? Nós estamos ainda nessa situação ainda de a universidade, a maioria das aulas, todas remotas ainda. Bom, agradecer muito, realmente, a presença de todos, em especial aqui, né, a figura do professor Luiz Síveres, e também do professor Paulo, que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, também a todos os colaboradores, representados aqui, né, pelos professores. Gostei muito do que a senhora falou, dos projetos que foram desenvolvidos aqui, a gente precisa retomar, ver o que dá para retomar, né? A gente precisa sair dessa situação de pandemia para a gente poder fazer muita coisa, que a pandemia ela nos impõe alguns limites. E eu tenho sentido muito isso. Rapidamente, só falar que, desde que eu assumi a universidade, a reitoria da Universidade Católica de Brasília, praticamente não teve presencialidade aqui. Então, eu assumi a reitoria numa situação de distanciamento, de aulas remotas, o que muito dificultou realmente nossos planos de gestão, no sentido que ficamos limitados a situações de forma remota. Então, tudo foi feito de forma remota, pouca coisa presencial, e isso me deixa muito, muito chateado. Até agora não foi possível ainda sair dessa situação. Essa pandemia nos ensinou muita coisa, e a questão da cultura da paz, ela tem muito a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje, porque demonstra o quanto isso é preciso hoje na sociedade. Que mesmo nessa situação de distanciamento social, de tudo que nós estamos vivendo, como a gente precisa, né, da cultura da paz dentro de nós, porque as pessoas continuam replicando alguns comportamentos de forma virtual, mas comportamentos que já não eram satisfatórios do ponto de vista do dia a dia. E mesmo à distância a gente consegue ainda fazer alguma coisa que não deveria fazer. Principalmente agora de forma remota, dá um pouco mais de ênfase às coisas ruins. Eu tenho visto muita coisa complicada sendo postada, sendo colocada, muita raiva, muito ódio. E tudo isso são coisas que ficaram um pouco mais evidentes com a pandemia. A sociedade ela se encontra numa situação muito difícil. Sim, cada um tem que pensar na sua sobrevivência. Mas coletivamente a gente piorou muito em relação a essa situação de pandemia que vivemos. Porque perdemos o que tem de mais precioso no ser humano, que é a coletividade, que é o relacionamento interpessoal, que é a convivência. Então, isso traz para as pessoas, essa convivência, ela traz mais humanidade. E quando ela fica mais isolada, ela fica ainda mais individualista, ainda mais
sem o sentimento de pensar no outro, né? Pensar no outro, ele requer uma certa presencialidade, um relacionamento. Então, isso me preocupa muito. Quando eu fiz o meu mestrado, estava pensando nisso aqui sentado, eu fiz um mestrado de Educação Sociocomunitária na Universidade, na Unisal, Salesiano, e lá a minha tese, a minha dissertação de mestrado, falava sobre a cultura do descartável. Estava muito presente já, desde que começamos essa questão virtual, a virtualização da sociedade, começou muito forte a cultura do descartável, né? Porque as coisas elas têm um motivo imediato. 2 minutos depois, ela perdeu a razão de ser. Então, essa cultura do descartável, ela foi, inclusive, falada pelo Papa Francisco quando veio ao Brasil. Ele falou, temos que combater a cultura do descartável. Foi um termo que ficou muito na minha memória na época. E a cultura da paz, ela vem exatamente no contraponto disso. Que o descartável é algo que não tem valor, e a cultura da paz é algo que tem que permanecer nas pessoas. Então, a gente precisa realmente sair dessa pandemia em breve e resgatar muita coisa que se perdeu nesse 1 ano e meio que estamos caminhando dessa situação. Esse livro vem na hora certa. Para a Universidade Católica é, sem dúvida, um presente. E agradeço muito aí ao professor Síveres e a todo mundo que participou da elaboração desse livro. Sei que não deve ter sido fácil. Quanto tempo demorou, professor? 1 ano e meio de trabalho conjunto para fazer um livro dessa magnitude. O senhor e o professor Paulo não pouparam, né, esforços e nem medida aí para fazer um livro dessa imensidão, que trata de assuntos tão relevantes que nós precisamos tanto hoje, né? Então, fico muito feliz. É um momento de grande felicidade para todos nós. Vou ler com carinho o livro todo, vai ficar ali na minha cabeceira. E assim, eu agradecendo a todos, agradecer muito o padre Romualdo. O padre Romualdo está ali, ó, com a mão enfaixada, e veio aqui hoje prestigiar esse lançamento de livro. Sei o quanto que isso representa para ele e para o BEC, o quanto ele valoriza essas ações das nossas unidades de missão. E o padre Romualdo ele nos inspira muito com essa mensagem também de união, de paz, da cultura da paz, mas também da cultura organizacional que ele tem colocado na sua gestão na UBEC. Então, eu quero agradecer muito também ao padre Romualdo e a todos os presentes. Está aqui o Joaquim, o padre professor Geraldo Kalimann e os nossos funcionários. Tem muita gente aqui. Tem pouca gente aqui, desculpe, tem pouca gente aqui, mas está muito bem representado aqui todas as nossas unidades. Então, agradecer muito a todos. Quem está também virtualmente, muito obrigado. Tenho certeza que todos estão muito contentes com essa obra magnífica que hoje aqui se apresenta. Muito obrigado. Então, declaramos encerrada essa solenidade e fica o nosso abraço.